Você gostaria de saber os motivos que levam as pessoas ao seu redor a se comportarem de determinada maneira? Você às vezes acha um absurdo o comportamento de seus familiares ou colegas de trabalho? Você sabe que existe algo que controla tudo o que você e os outros fazem? Segundo o autor Tony Robbins, a resposta para todas essas questões passa pelo conhecimento da teoria das 6 necessidades humanas, a qual preconiza que todos possuem algumas carências que precisam ser obrigatoriamente supridas, mesmo que seja de forma inconsciente. Sendo assim, os pensamentos e as ações de qualquer pessoa, desde um mendigo pedindo esmolas até um presidente assinando um acordo internacional, são impulsionados, no mínimo, por uma das 6 necessidades humanas. Desta forma, se você entender os motivos que guiam o comportamento das pessoas e, principalmente, o seu próprio, vai poder conduzir sua vida pessoal e profissional de forma muito mais tranquila e satisfatória. Primeiramente, devemos lembrar que todos, sem exceção, possuem todas as 6 necessidades, sendo que cada um tem geralmente uma ou duas que prevalecem em sua personalidade. Considerando que estamos o tempo todo tentando supri-las, devemos prestar atenção se isso está sendo feito de forma construtiva ou destrutiva. Das 6 necessidades, as 4 primeiras são necessidade de certeza, necessidade de variedade, necessidade de significância e a necessidade de conexão. Estas são chamadas as necessidades do ego, pois estão baseadas na busca pela realização em um sentido mais mundano. Porém, a verdadeira felicidade e o pleno desenvolvimento humano estão quando suprimos as 2 últimas necessidades, as chamadas necessidades do espírito, que são a necessidade de crescimento e a necessidade de contribuição. Vamos então conhecer uma a uma. 1. Necessidade de certeza. Essa necessidade se manifesta quando precisamos de segurança, conforto e ordem, buscando comportamentos que nos levam para uma zona onde podemos controlar os acontecimentos, principalmente nesse atual mundo de mudanças constantes. Por exemplo, ficar rolando a tela do celular pode ser uma forma de se refugiar em uma atividade em que você está no controle. Essa necessidade pode impelir as pessoas a procurarem a estabilidade de empregos públicos, a evitar investimentos de alto risco, a morarem décadas no mesmo lugar, etc. Nesse sentido, existem formas de suprir a necessidade de certeza de uma maneira positiva, tais como criar uma poupança suficiente para obter tranquilidade em caso de imprevistos, realizar o planejamento de suas atividades do dia ou da semana, criar rotinas saudáveis de manhã ou antes de dormir, etc. Tudo isso traz mais previsibilidade sobre o que vai acontecer, diminuindo um pouco as incertezas da pessoa. Entretanto, quando se supre essa necessidade de forma desequilibrada, pode ocorrer um medo exagerado de se colocar em risco e de lidar com os imprevistos da vida. É o caso daquelas pessoas que somente fazem algo se puderem prever o que vai acontecer. Tudo isso pode tornar as pessoas extremamente controladoras e cautelosas, o que pode prejudicar relacionamentos e trazer dificuldade em empreender novos projetos. 2. Necessidade de variedade. Essa necessidade é o oposto da anterior. Aqui a pessoa busca a incerteza, a diversidade, os desafios e as surpresas. Quando se tem controle de tudo o que vai acontecer, cria-se um tédio. Não há novidade, tampouco oportunidade de conhecer algo novo. Portanto, há momentos em que é preciso romper com o previsível para que possamos nos desenvolver, expandir nossa capacidade e nos colocar em movimento. Geralmente, essa é a necessidade preponderante das pessoas aventureiras, das que adoram viajar e das que praticam esportes radicais. Os exemplos de como suprir a necessidade de variedade de forma positiva são fazer cursos novos, viajar para lugares interessantes, experimentar novas atividades físicas, etc.
O desequilíbrio dessa necessidade ocorre quando as pessoas não conseguem prosseguir ou se aprofundar em projetos ou relacionamentos. Pessoas assim trocam de amigos e de parceiros frequentemente e dificilmente conseguem terminar algum projeto pessoal ou profissional, pois durante a implementação já querem trocar por outros. Perceba que essas duas primeiras necessidades, a de certeza e de variedade, têm características contrárias, porém não podemos deixar de suprir nenhuma delas. A terceira necessidade relacionada ao ego é a necessidade de significância. Trata-se da carência de sermos admirados e desejados, de termos significado e validação. Essa necessidade pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, quando alguém procura ser diferente e especial, usando roupas coloridas, tatuagens, cabelos de cores exóticas, etc. O lado positivo dessa necessidade é que ela pode ser o combustível para as pessoas expressarem seus talentos e habilidades ao desenvolver um dom artístico, ao empreender algum negócio ou a ser um expert em determinada área. Contudo, essa necessidade desequilibrada pode trazer inúmeros prejuízos à vida de uma pessoa. Exemplos não faltam. Pessoas deslumbradas que deixam de lado a família para se dedicar exclusivamente a uma carreira, ou pessoas depressivas totalmente dependentes da aprovação alheia nas redes sociais. Em outros casos, homens podem se endividar para ter carros de luxo, podem comprometer a saúde para ficarem musculosos, mulheres podem gastar muito em roupas e acessórios de grife, ou exagerarem em cirurgias plásticas. Em casos extremos, essa necessidade pode até ser suprida por indivíduos que cometem crimes, para se tornarem especiais e admirados por outros criminosos. 4. Necessidade de conexão. Cada um de nós tem a necessidade de amar e ser amado pelos outros. É quando precisamos de amor, comunicação e intimidade para nos conectarmos mais profundamente com outros seres, que podem ser pessoas, animais ou até objetos. Existem diferentes maneiras de expressar e experimentar o nosso amor e conexão com os outros. As formas mais saudáveis de suprir a necessidade de conexão é quando você dedica tempo para construir relacionamentos profundos por meio da amizade, do companheirismo e da reciprocidade. Exemplos disso vão desde pessoas que se sacrificam para a construção de um casamento respeitoso e duradouro, até pessoas que adotam crianças ou visitam orfanatos e asilos. As maneiras não tão benéficas de suprir essa necessidade é quando a conexão traz algum tipo de prejuízo físico ou psicológico. Por exemplo, há pessoas que se conectam com outras em um relacionamento abusivo, outras que se conectam com a bebida alcoólica ou com o cigarro, ou até com um episódio triste que aconteceu em sua vida. Vamos agora às duas necessidades do espírito. A primeira delas é a necessidade de crescimento. Tudo na natureza precisa crescer e se desenvolver para poder sobreviver, desde os minúsculos seres até as galáxias. Tudo que fica parado tende a morrer. Por isso, essa necessidade alimenta as 4 primeiras. Supri-la de uma forma positiva ocorre quando, por exemplo, nos mantemos em um estado de crescimento contínuo, entendendo que o aprendizado nunca acaba e tudo o que acontece são oportunidades para o nosso desenvolvimento. Sendo assim, a pessoa pode estudar por si só ou fazer cursos com o objetivo de promover o seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual e espiritual. Entretanto, um desequilíbrio pode ocorrer quando a pessoa já aprendeu algo, mas adia indefinidamente a aplicação do seu conhecimento no mundo, por medo de não estar pronta o suficiente, pois acha que precisa saber mais e mais. Necessidade de contribuição. Quando estamos com as outras 5 necessidades em equilíbrio, a necessidade de contribuição surge como algo natural, que nos leva para o verdadeiro propósito da vida, que é servir ao próximo. Dessa forma, o lado positivo dessa necessidade é fazer a diferença, entregando algo para o mundo e para as pessoas. Isso pode ser feito cuidando, protegendo ou servindo em uma organização ou atuando diretamente em uma causa.
ou simplesmente arrumar tempo durante o dia para sorrir, abraçar ou ajudar alguém que precise. Já os cuidados que se deve ter ao suprir essa necessidade estão relacionados a se sobrecarregar, tentando apoiar todos os lugares, pessoas e animais que se vê pela frente, como é o caso das pessoas que sempre se colocam em último lugar, prejudicando diversas áreas de sua vida em prol dos outros. Agora que você já conhece as 6 necessidades humanas, observe o comportamento das pessoas próximas a você e tente descobrir quais necessidades elas estão tentando suprir. Por exemplo, quando a sua esposa quer viajar todos os anos, quando a sua filha quer colocar piercing, quando o seu filho passa horas no videogame, quando seu colega de trabalho conta vantagem, ou quando seu chefe não aceita sua sugestão de mudança. E quanto a você, observe seus comportamentos e liste quais são as necessidades que está querendo suprir. E como uma decisão só é uma decisão se houver ação, deixe nos comentários as 2 necessidades mais presentes em seu comportamento e como você pode supri-las de um modo mais produtivo. E se você gostou desse áudio, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos.